paz do Senhor Jesus, povo de Deus, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Leandro Amorim. Estamos aqui nas estradas e hoje eu quero falar de frente com você. Muitos têm me acompanhado nas estradas, mas eu quero poder falar aqui um assunto. Eu quero falar principalmente aí para o povo português que eu amo de coração. E eu queria apenas falar com vocês, meus queridos amigos, essa nação que eu amo de coração. Esse mês agora de junho, eu completo 15 anos que eu estou na Europa. Sou muito tempo em Portugal e eu tenho tido muita amizade com portugueses, de diversas pessoas, tanto na igreja como fora da igreja. Como eu tenho falado várias vezes, a minha família é portuguesa também. Então, analisando isso, eu queria poder falar para os portugueses, né? E também os brasileiros que me ouvem, sejam bem-vindos também e possam ouvir com atenção, pois esse vídeo aqui é específico para o povo da terra. Eu quero poder entender, meus queridos, povo amado, que eu amo de coração. Eu tenho observado nos comentários de alguns vídeos meus uma certa repugnância, rejeição e alguns com preconceito quando eu falo sobre a igreja ou sobre a fé. Eu sei que não são todos, mas eu queria entender a opinião dos portugueses, se quiserem comentar. Por exemplo, eu coloquei um vídeo aí, vários vídeos meus, vou falar algum deles em comentário de pessoas portuguesas, ok? Como meu canal ele é público e muitos têm acesso a poder ver esse vídeo, me alegro também de alguns comentários abençoados, mas há outros que eu quero analisar com cuidado, ok? Por exemplo, o que pensam os portugueses da igreja evangélica em Portugal? Eu vi vários comentários sobre esse vídeo. Outro vídeo, quantos evangélicos há em Portugal? A situação da igreja evangélica em Portugal. Porque as igrejas da Europa estão fechando as portas. E agora, recentemente, o vídeo que eu coloquei, como podemos impactar Portugal e a Europa pelo nosso testemunho. E nesse vídeo aí, eu coloquei até na minha comunidade no domingo, já o vídeo que já tem acho que 1 ano atrás, quase 2 anos, foi logo no princípio. Eu fiz lá no Vasco da Gama, em vários lugares eu tenho feito os vídeos em Portugal, principalmente na zona de Lisboa. Em outros lugares que eu tenho ido também, como Leiria, eu fiz um vídeo aí falando sobre jovens portugueses também, eu acho que foi esse vídeo aí que eu fiz. Coloquei na comunidade, você pode ver lá no meu canal. Eu ponho lá os vídeos, ponho foto. Eu vi alguns comentários portugueses, por exemplo, vai embora daqui, pastor. Você pode pregar aqui 1000 anos que o povo português é um povo muito culto, muito sábio, não vai cair na sua lábia. Fora daqui, por exemplo, pessoas falarem assim, português, falarem aqui, nós não queremos a igreja evangélica em Portugal e ponto. Nós somos católicos. Não queremos vocês aqui. Mas vou dar aqui um pequeno exemplo. Será que a igreja verdadeira é a igreja católica, por exemplo? Será que somente a igreja católica é a igreja que prega a verdade? Que eu posso responder, quem lê a Bíblia e quem conhece a história sabe que isso não é verdade. A igreja católica não é a igreja verdadeira. Eu falo isso com propriedade e com base de estudos, e você pode analisar a teologia, que a igreja verdadeira não é a igreja católica. Outra coisa, não fale sobre... quando eu falo sobre a fé, sobre a igreja, muitos querem, não queremos vocês aqui, pois a igreja verdadeira é a igreja católica e nós já estamos aqui antes de vocês, como eu tenho ouvido falar. Tudo bem. Quem que pregou o evangelho para os brasileiros?
como nós portugueses. Então quem são vocês para pregar para nós, se nós somos pessoas mais cultas que pessoas brasileiras? Eu penso que quem falou isso, eu acho que foi muito orgulhoso e egoísta em poder dizer que os portugueses são pessoas mais sábias que brasileiros. Eu sei que pela história, o Brasil é um país que tem pouco tempo, de 500 anos e algum pouquinho mais. Tudo bem, eu sei que o povo português, eu tenho falado aí da história da igreja em Portugal. Eu tenho falado sobre o berço da nacionalidade portuguesa, sobre o 25 de abril. Eu tenho falado de assunto que pouco português conhece. Veja no meu canal que eu tenho falado sobre o 25 de abril, sobre o berço da nacionalidade portuguesa em Guimarães. Eu tenho falado aí sobre muitos assuntos importantes que não tem nada a ver com a igreja, mas pela cultura eu tenho falado, pois eu respeito a cultura portuguesa. Agora, não é pelo fato de Portugal ser o país mais antigo que o Brasil, e porque o evangelho chegou primeiro aqui no Brasil, que por causa disso que a verdade agora pertence só ao povo português. Não é bem assim, meus queridos companheiros de Portugal, pelo amor de Deus. É isso aí, irmão José Simões, né? Me ajuda aí, José Simões. Me ajuda aí os evangélicos portugueses desse vídeo agora. Ouça com atenção. Se eu pensar dessa maneira, então a igreja verdadeira é o judaísmo, por exemplo, ou outras religiões, pois nasceram primeiro. Antes de Portugal conhecer o cristianismo, o judaísmo já existia. Por exemplo, como é que o catolicismo chegou em Portugal? Através do cristianismo, através dos discípulos que fundaram o trabalho missionário, e o evangelho chegou em Portugal como chegou na Europa, ok? Foi desta maneira. Então entenda uma coisa, não podemos sermos ignorantes ou preconceituoso, não temos analisar os fatos sem antes estudar. Apesar de Portugal ser o país mais antigo que o Brasil, e por esse motivo o evangelho chegou primeiro em Portugal, e graças a Deus por isso. Eu tenho um vídeo aí falando da primeira igreja evangélica em Portugal, se não me engano foi na Ilha da Madeira. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, e como ele foi perseguido pelo povo católico, preconceito que ele teve que deixar a Ilha da Madeira, porque pessoas estavam morrendo pregando a palavra de Deus. Vocês sabiam disso? Povo português, que um missionário pregando a Ilha da Madeira teve que sair dali, porque pessoas que se diziam católicas meteram fogo numa escola desse médico que era evangélico, e ele teve que sair dali corrido, fugido, porque ele se dizia cristão evangélico. Isso aí algum tempo atrás. Veja no meu vídeo sobre isso. Então, quando eu prego a palavra de Deus, eu sei que porque ser por maioria católica, muitos se sentem ofendidos, se sentem com medo, receoso em poder chegar a uma outra igreja. Mas entenda uma coisa, a verdade não está com o povo católico. A igreja verdadeira não é a igreja católica. O evangelho não pertence somente à igreja católica, como o evangelho não pertence apenas à mini igreja evangélica. E eu não estou nem falando da denominação evangélica, que são várias, ok? Eu não tenho a verdade, eu não sou dono da verdade. O Papa não é o dono da verdade, nem o pastor é o dono da verdade. Então, por favor, quando nós comentamos alguma coisa, temos que ter sabedoria e educação para falar algumas coisas, porque é muita falta de ignorância. Se aqueles que falam que o povo português é mais sábio que o povo brasileiro e é muito mais inteligente, como é que coloca aí comentário aí? Comentário indelicados, com ignorância, com orgulho, com soberba, porque isso para mim é soberba. Porque se eu fosse
Se nós formos definir o povo mais antigo, vou falar de Israel, por exemplo, o povo judeu, que foi um povo muito mais antigo que Portugal, que tem muito mais história, que sobreviveu o Holocausto, por exemplo, então aí com uma história extraordinária. E se nós temos o Evangelho hoje, se nós pregamos a palavra hoje, graças a Deus, ao povo judeu, que preservou muitos pergaminhos, muitas palavras que nós guardamos, que nós utilizamos, tanto nós evangélicos como o povo católico. Vocês sabiam disso? Então, devemos respeitar muito mais a história de Israel, que é uma história extraordinária. Mas não é por causa disso que Israel é um povo melhor que o brasileiro, ou o brasileiro é melhor que o português. Eu estou falando não de cultura agora, estou falando da fé. Pois quem comentou isso deve pensar mais um pouquinho, ok? Então, para acabar aqui o vídeo, como eu repeti no princípio, eu amo Portugal, mas eu sei que em qualquer lugar do mundo há pessoas e pessoas, não é isso? Há pessoas boas, pessoas ruins em qualquer nação. Devemos respeitar a fé de cada um, meus irmãos. Eu não estou aqui para dizer que a minha fé é verdadeira ou que a minha igreja é melhor do que a sua. Eu serei ignorante ou estúpido, como falo por português, em dizer que a minha igreja é melhor do que qualquer igreja do mundo. Não. Eu apenas estou aqui para dizer o quanto eu me alegro em servir a Deus na minha igreja, ou em poder dizer que sou evangélico, não tenho vergonha, ou melhor ainda, em dizer que sou cristão, porque esse termo evangélico hoje não está nada bom também, né? Mas há pessoas boas em qualquer lugar do mundo, em qualquer religião. Mas entenda uma coisa, eu queria apenas entender, porque há comentários assim. Eu não trato ninguém com ignorância, meus amigos. Nem quero poder provar que a minha igreja é melhor do que a sua. Quando eu faço vídeo, eu não estou querendo dizer provar que a minha igreja é melhor do que a sua. Estou querendo dizer que o povo de Portugal precisa conhecer mais a Bíblia, precisa conhecer mais a Deus. Isso é uma prova quando eu vejo comentários como esse. Eu sei que a maioria aqui é católica, nós somos aqui um pouco menos de 1% ou um pouquinho mais de 1%. E eu vejo o quanto é necessário o evangelho ser pregado em Portugal, sim. Porque o evangelho é boas novas, pessoal. O evangelho é amor. O evangelho é Jesus Cristo. Quando eu falo em pregar a palavra e abrir igreja, para que o povo possa receber a paz, a esperança. Ok? Porque a igreja serve para isso. Esse é o meu modo de entender. E é isso que eu desejo para Portugal. Se abrir mais igreja, que seja para haver mais paz, alegria e amor no mundo que nós estamos vivendo. Por isso que eu tenho incentivado sim, e eu tenho falado sim, que o meu desejo é que o povo da Europa volte ao primeiro amor, para que você leia a Bíblia. Não estou te convidando a ir para a minha igreja ou participar da minha religião, pois eu não tenho religião. A minha religião é Jesus Cristo. E Ele te ama, Ele quer te salvar, Ele quer mudar o teu pensamento acerca da religião. Quem sabe você não conhece muito bem o que é uma igreja, o que é ser um cristão evangélico, amém? Então, estuda um pouco mais. Ah, mas pastor, mas na história a igreja fez isso, fez aquilo, mas, irmão, cada um é responsável pelo aquilo que faz. Eu não tenho culpa pelos erros que aconteceu lá no passado. Eu sou responsável pelo aquilo que eu faço hoje, assim como você. Nós seremos melhores cristãos pelas nossas ações, pelas nossas atitudes e pelo amor que damos um pelos outros. É isso que é igreja, é o amor ao próximo, é o amor de Cristo em nosso coração. Então, meus queridos amigos portugueses, eu queria apenas entender por que tanta ignorância e tanto comentário tão arrogante, indelicado, com mal educação, falta de educação para com nós evangélicos. Por isso que eu fiz um vídeo sobre o preconceito. Então, por que muitos falam que nós não queremos evangélicos em Portugal? Porque nós não queremos pessoas que pregam o evangélico em Portugal. Quando o Brasil recebeu
os padres portugueses do Brasil, muitos não fizeram isso. Ok? É melhor que alguém pregue a palavra de Deus que alguém que pregue o ódio e a raiva. Eu prefiro alguém que leve o amor, que leve a guerra, que leve o ódio. Não importa que seja. Eu quero alguém que pregue a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui, povo português, não para zombar da sua fé, para dizer que nós somos melhores. Não, nós estamos aqui para dizer, com amor e carinho, que nós queremos somar com vocês, que nós queremos ajudar sim, porque há muita gente sofrendo em Portugal e que precisa de Deus. E nós pregamos o amor e pregamos a paz. Ah, mas eu conheço muitos que fizeram isso e aquilo, não teriam culpa disso. Como eu falei, há pessoas boas em qualquer lugar e há pessoas ruins em qualquer lugar. Mas eu acredito que o Evangelho ainda faz a diferença. É isso que eu estou falando. Então, fica na paz, que Deus nos abençoe. Continue orando por nós, povo do Brasil e o povo português. Analise com cuidado o que eu estou dizendo. Amém? Que Deus abençoe. Não estou aqui há 1 ano e nem 2 anos. Eu estou aqui há 15 anos. E a Bíblia diz que pelos frutos o conhecereis. Veja aí se eu tenho ofendido alguém, se eu tenho maltratado alguém durante esse tempo. Pode pesquisar aí. Então, analise bem isso, por favor. Nós estamos aqui apenas para ajudar o povo que precisa de ajuda. E se nós falarmos que nós não precisamos de Deus, isso é orgulho, isso é mentira. Toda pessoa precisa de Deus, até os mais inteligentes precisam mais de Deus, ok? Todos precisam, até aqueles que já pregaram. Se o povo português pregou primeiro para o povo lá do Brasil, amém por isso, mas aqueles que pregaram já morreram. E você que está vivo, você conhece realmente quem é Jesus? Você conhece realmente quem é Deus? Então analise bem isso, e você verá o quanto você precisa de Deus, o quanto você está longe do Senhor. E eu não estou falando de igreja, não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Você conhece Jesus? Você sabe quem foi Jesus? Você sabe o que ele fez por você? Pensa bem nisso, analise isso, pois é sobre isso que eu estou falando no meu canal, sobre Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, conheça Ele, pois Ele te ama, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar você. Amém? Fica na paz, um abraço. E você que não está inscrito, se inscreva aí e conheça aí os nossos vídeos, conheça o nosso trabalho e você verá o que eu estou dizendo. Amém? Um abraço, pessoal. Que Deus abençoe Portugal, que Deus abençoe o Brasil. Lembrando, nós somos o povo da mesma língua, irmão. Lá no céu, pessoal do Brasil e de Portugal, pensa uma coisa. Quando você morrer, você vai ser português ou brasileiro? A Bíblia diz que nós vamos para o céu. Nós seremos um só povo. Então, vamos nos unir. Nós temos uma cultura bonita. Falamos a mesma língua. Então é isso. Olha o mistério aí, ó. A minha esposa é portuguesa. Nós somos um só povo, irmão. Uma só língua. É o mistério de Deus. Então, e eu sou grato a Deus por isso. Por isso que não vou me cansar. Pois eu sei que há muita gente que precisa de Deus nesta nação, como a Europa toda precisa de Jesus Cristo. Um abraço, povo abençoado. Mesmo que você me critique e pode comentar coisa aí, eu vou orar por você e eu vou orar pela sua vida, pois eu não vou ser vencido pelo mal, e se vencer o mal pelo bem, e vencer com o amor e com o sorriso, pois eu tenho Jesus, e quem tem Jesus, irmão, vive no amor de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Deus te abençoe, fique na paz, e que Deus abençoe Portugal, que Deus abençoe o Brasil. Um abraço a todos, em nome de Jesus. E você também está em outro país, que é de outra nacionalidade, Deus te ama também, viu? Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Amém.